Esta semana, a OPEP+, propôs uma redução da produção de petróleo para aumentar, para que o preço do barril tenha um aumento ou pelo menos se mantenha, né? Mas a ideia é que aumente, reduzindo vai aumentar. E isso gera uma preocupação muito grande em todo o mundo, né? Mas é preciso, né, que a gente esteja mais atualizado sobre essa geopolítica do petróleo, tá? E é isso que nós vamos aí trazer para vocês, um pouco, né, dessa nova configuração geopolítica que o petróleo tem, né, no século XXI. Bem-vindos ao canal Não Era Uma Vez. América Latina e o mundo é aqui com a gente. Em 70, quando a OPEP se formou, tá? Ela tinha bastante força, pois juntava ali os principais países produtores de petróleo. Ela passou a controlar produção e preço do barril, né? Foi uma nova configuração geopolítica, levou grandes preocupações ao mundo, né, e aos principais países. As discussões sobre a necessidade de mudança da matriz energética, uma série de novas medidas foram tomadas, tá? Mas se a gente for olhar hoje, por exemplo, né, essa produção concentrada no Oriente Médio, essa grande produção concentrada no Oriente Médio não existe mais, né? As prospecções, novas descobertas, né, os Estados Unidos, o Canadá, o próprio Brasil, a Rússia, a China, descobriram reservas substanciais importantes. O Canadá, uma de 170 bilhões de metros cúbicos, né? Então, uma reserva gigantesca. Então, isso faz com que, tá, a geopolítica tenha outros polos de produção e que a pressão da OPEP já não seja tão assustadora como era antes, né? É lógico que ela é uma importante produtora, é a maior produtora, mas nós temos, como eu disse, esses outros atores e que podem, né, contrabalancear a força da OPEP e também mudar, né, essa proposição de controlar o preço que a OPEP, exclusiva da OPEP. Muito pelo contrário, nós podemos ter outras configurações. É certo que a OPEP hoje é a OPEP+, né? É a OPEP mais os países aliados, e dentre esses países a Rússia é uma das grandes produtoras de petróleo no mundo hoje, né, como eu já tinha colocado. Além disso, né, outros países, a China também aumentou a sua produção, né, de petróleo e tal. Mas a questão mais importante dessa geopolítica é a seguinte, né? O petróleo, embora as reservas tenham aumentado, né, as novas descobertas tenham acontecido, isso fez com que aquelas projeções sobre o fim da era do petróleo, em 100 anos, aí desaparecessem, né? Mas, na realidade, essa geopolítica tende, né, a se modificar substancialmente. Por quê? Porque essa oscilação constante de preço leva a uma insegurança em dois aspectos. Ela gera duas inseguranças em duas dimensões, né? Na dimensão política, né, porque afeta os estados com relação à matriz energética, tá? E afeta também, né, no aspecto financeiro, com relação aos acionistas das grandes petrolíferas aí que sofrem com essas mudanças constantes, tá? Além porque os custos das petrolíferas podem aumentar com grandes investimentos em áreas de prospecção, que são extremamente elevados,
e nem sempre dão certo, que fazem com que o lucro das empresas reduza e a distribuição dos dividendos seja menor, né? E é isso que o acionista não quer, ele quer ganhar o máximo possível, né? Não vou considerar aqui as questões ambientais, porque elas, na verdade, são periféricas a essa questão mais central, menos nobre, é claro, tá? Porque as questões ambientais são muito mais nobres, mas que afetam, né, menos a política do petróleo, né? Essa geopolítica do petróleo está mais centrada, essa geopolítica está mais centrada nessa questão dos ganhos, tá? E da segurança, ou seja, nos aspectos político e financeiros. E é isso que nós precisamos conhecer, né? Então, é lógico que desenvolvimento tecnológico ajuda, mas o que vai acontecer, o que a gente vai vendo através das projeções, é que muito provavelmente as empresas se afastem das áreas de prospecção, isso vai diminuir lentamente, né, as reservas e, consequentemente, o petróleo vai deixar de ser uma matriz energética muito importante, porque a segurança dos países vai investir, né, em energias alternativas para que suas forças, né, não dependam do petróleo. É isso, amigos. Até o nosso próximo vídeo.